Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje falando das novidades do Simpósio Internacional. Eu vou tentar ver o que é que eu consigo enxergar daqui, porque está super difícil, então até coloquei óculos para isso, tá? Então eu vou falar um pouco sobre os sintomas não motores, primeiramente, de forma rápida, e depois a gente vai direto para os aspectos nutricionais. Vamos lá. Foi dito muito sobre os sintomas não motores. Aliás, eu achei bem interessante falar esse nome, sintoma não motor, que quer dizer sobre os aspectos cognitivos dos pacientes e de quanto isso é importante, sobre a labilidade emocional, sobre a ansiedade, sobre a dor. E os pesquisadores têm nos dito o seguinte: por que isso acontece e qual que é a melhor forma de tratar, né? Já se sabe que há correlação entre sintomas de ansiedade e a labilidade emocional. Então, os pacientes têm choros frequentes, risos imotivados e essa dificuldade para controlar o humor. Horas estão muito bravos, horas estão muito felizes. E os pesquisadores nos mostraram que a labilidade emocional pode acontecer até antes dos sintomas motores. Então, acontece antes mesmo do paciente ser diagnosticado. De 3.336 pacientes avaliados sobre o grau de severidade de qualquer sintoma não motor, foi mostrado que 4,4% acharam que esses sintomas se mostram de forma bem severa. Moderado, 18,5%, leve, 36%, 41% descreveram que não sentem nenhum sintoma no motor. Mas vejam a importância, em torno de 60% dos pacientes sentem algum sintoma no motor. Aqui está bem difícil para ler, mas só para que vocês tenham uma ideia, esses sintomas não motores não são tratados de forma medicamentosa. Vejam, de 120 mil pacientes que relatam sentir qualquer sintoma de ansiedade, só 673 deles são tratados de forma medicamentosa. De transtornos cognitivos, dor, isso persiste, essa numeração. Vejam, de 120 mil, só 734 são tratados. De dor, que é um sintoma até que bem frequente, também de 109 mil, só 500 pacientes são tratados. Então vejam, a área médica não trata os sintomas não motores dos pacientes. Parece que os médicos só tratam aquilo que eles veem e não levam em consideração o relato dos pacientes. Como conclusão de sintomas não motores, foi chegado à conclusão de que uma abordagem sistemática deve ser realizada, principalmente aqui no Brasil. Nós não temos números, assim como foi mostrado, de quantos pacientes têm sintomas não motores e de o quanto isso acarretaria. Os estudos mostraram que esses sintomas não motores têm impacto direto na qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto dos próprios cuidadores. O mapeamento desses pacientes demonstra a necessidade urgente de incluir os sintomas não motores em estudos clínicos daqui para frente, para que a gente possa tratar efetivamente o que são esses sintomas não motores e melhorar a qualidade de vida desses nossos pacientes. Falando sobre os aspectos nutricionais, que é o que realmente me cabe, que vem da minha área, um estudo bem interessante multicêntrico, envolveu a França e a Itália e nos mostrou mais uma vez o quanto a perda de peso impacta diretamente na sobrevida dos pacientes com ela. O objetivo desse estudo foi descrever a perda de peso a partir do diagnóstico e avaliar o quanto existe de associação entre perda de peso e sobrevida desses pacientes. Esse estudo envolveu 261 pacientes e ocorreu entre os anos de 2010 e de 2013. Da parte nutricional, foi avaliado o peso corporal no momento atual e no momento do diagnóstico do paciente e calculado uma porcentagem de perda de peso, feita a partir do peso habitual antes do início da doença. Esse estudo mostrou aqui um resultado bem interessante. Os nossos pacientes, quanto mais velhos, maior é o impacto na sobrevida e maior o impacto em perda de peso. Vejam, pacientes com início bulbar, com maior ou igual a 65 anos, têm uma média de perda de peso de 1,7, enquanto os apendiculares de 2,1. Entre 65 a 75 anos, esse número sobe para 3,
em média para os pacientes bulbares e para 5 para os pacientes apendiculares. Para pacientes com mais do que 75 anos, a média sobe de 11 para os bulbares e de 8 para os apendiculares, demonstrando a importância de se tratar de forma nutricional mais efetiva os pacientes quanto maior a sua idade. Como resultado, eles mostraram que a perda de peso é muito comum. 50% dos pacientes perderam mais do que 5% do peso e 36% mais do que 10% do peso corporal durante o estudo. Vejam que importante. Olha o tamanho do impacto da sobrevida que é perder peso a um paciente com ela. Se o paciente tiver uma perda maior do que 10%, esse paciente tem um risco de óbito de 50% aumentado. Como a perda de peso aumenta com a idade, a gente sabe que esse problema tende a aumentar, uma vez que a nossa população está envelhecendo. Como conclusão, eles chegaram que há necessidade de avaliar as implicações nutricionais usando a gastrostomia como uma via alternativa e nos ajudando a nutrir os nossos pacientes. E realizando a suplementação oral. A perda de peso deve ser contida com estratégias nutricionais, ou seja, os pacientes devem ser avaliados por um profissional nutricionista e acompanhados sistematicamente. A intervenção nutricional de forma precoce tende a modificar o curso da doença, né? Conter a perda de peso modifica o curso dessa doença. Esse estudo foi sobre gastrostomia. Eles tentaram mostrar para a gente uma ferramenta de risco. Quando o paciente tem um risco aumentado de fazer a gastrostomia, ou seja, quando eles têm a parte respiratória com restrição mais severa, o que faríamos? As recomendações hoje da Europa e dos guias de recomendações americanos nos mostram o seguinte, que pacientes devem fazer a gastrostomia com uma CVF maior do que 50%. Para pacientes abaixo de 50%, seria aconselhado a gastrostomia feita por inserção radiológica e não mais por endoscópica. Só que, no entanto, quando eles compararam a inserção radiológica com a inserção endoscópica, eles nos mostraram que a inserção radiológica tem muito mais transtornos. A sedação é pior na inserção radiológica, portanto, os pacientes têm maior risco. A ventilação não invasiva pode ser feita com os dois métodos. O tipo de complicações são muito mais frequentes com a inserção radiológica. Os pacientes apresentam maior dor com a inserção radiológica. O procedimento dura muito mais tempo, trazendo um risco muito mais aumentado. E o paciente só pode fazer o procedimento com a cabeça inclinada com a gastrostomia por endoscopia. Então vejam, eles nos mostram que quanto mais precoce realizar esse procedimento, melhor seria para o paciente, uma vez que a gente não precisaria indicar essa gastrostomia por inserção radiológica. No entanto, hoje nossos critérios de indicação de gastrostomia nutricionais são perda de peso acima de 10% nos últimos 3 meses. Eles nos disseram que essa perda de peso é muito grande. Os pacientes deveriam ter uma perda de peso máxima de 5% para que nós da nutrição já indicássemos alguma via alternativa de alimentação. Até para que nós consigamos fazer a indicação da gastrostomia por endoscopia e não por inserção radiológica. Esse foi um estudo muito interessante, que nós da parte clínica sempre vemos. Os pacientes tomam pouca água e eles conseguiram correlacionar o consumo hídrico com a sobrevida. O objetivo desse trabalho foi criar uma equação que pudesse predizer a quantidade de água diária para a hidratação dos pacientes com ela. E não só isso, eles quiseram examinar a progressão e a sobrevida dos pacientes com ela, baseado no estado de hidratação. 275 pacientes foram avaliados. Dos resultados, 20% dos pacientes consumiam menos água do que deveriam consumir. Isso daqui, esse número para mim é até que bastante baixo. Nós que trabalhamos com a doença, vemos que os pacientes tomam pouca água e os que têm via alternativa de alimentação quase que não fazem infusão. A mortalidade nesse grupo, com menor consumo hídrico,
foi 3 vezes maior quando comparado ao grupo que consumia água na quantidade adequada. Houve piora de CVF, peso corporal e escala de avaliação motora muito maior no grupo que consumia menos água do que no grupo que consumia água na quantidade adequada. Como conclusão, eles nos mostraram que mulheres, pacientes com início bulbar e pacientes com valores abaixo da média de IMC, CVF e escala de funcionalidade apresentam maior risco de desidratação. Até porque os pacientes bulbares é muito mais difícil tomar água do que os pacientes apendiculares. A sobrevida é menor nos pacientes com baixo consumo hídrico. Desculpa, ali está errado. A sobrevida é maior no paciente com baixo consumo hídrico, tá? É maior e se relaciona com o grau de hidratação. Então, quanto melhor hidratados os pacientes estiverem, maior será a curva de sobrevida. Vale lembrar que a quantidade de água para cada um de vocês é individualizada. Hoje a nutrição calcula essa quantidade de água por peso, altura, sexo de cada paciente. Mas a escala, essa nova equação, eles colocam valores até de escala de funcionalidade para calcular a quantidade de água que cada paciente deveria consumir. Esse foi um estudo sobre catéter de inserção periférica nos pacientes. Na verdade, o catéter de inserção periférica nada mais é do que uma nutrição parenteral, uma nutrição por veia. Para aqueles pacientes que não têm mais indicação de gastrostomia, o que nós deveríamos fazer? E eles fizeram, pela primeira vez, eu nunca tinha visto nada parecido, um estudo com inserção periférica e compararam pacientes que se nutriam por veia com pacientes que se nutriam via gastrostomia. O objetivo do estudo foi descrever a experiência com essa inserção de catéter, para a qual a realização da gastrostomia era impossível. O método foi 25 pacientes com inserção periférica contra 42 pacientes com gastrostomia. Dos pacientes com inserção, com nutrição venosa, por que eles fizeram essa nutrição venosa? Na verdade, 2 deles, porque tiveram uma falha no procedimento e o restante, a restrição era severa da parte respiratória. Como resultado, eles nos mostraram que 2 dos pacientes com inserção de o PICC-LINE, na verdade, a nutrição venosa, 2 tiveram trombose venosa contra 3 com sepse. No grupo de gastrostomia, 23 pacientes tiveram pelo menos um dos eventos citados. Então, ou tiveram infecção no peristoma, na verdade, infecção na própria sonda, ou essa sonda foi obstruída, ou os pacientes tiveram diarreia ou náusea. Vale lembrar que mesmo os pacientes com gastrostomia tendo muito mais efeitos adversos, esses efeitos adversos são muito mais facilmente controláveis do que os eventos adversos da nutrição por veia. Como conclusão, esse estudo nos mostrou que os procedimentos ambos parecem ser seguros. No entanto, nesta amostra foi encontrado maiores complicações para o grupo com gastrostomia. Conforme eu já disse, vale lembrar que a nutrição venosa é muito mais problemática do que uma nutrição enteral via gastrostomia. E que nós indicamos essa nutrição parenteral para os pacientes que têm algum problema de absorção de nutrientes. Nossos pacientes com ela não apresentam nenhum problema de absorção. Portanto, no geral, nós não indicamos essa nutrição venosa. Um trabalho sobre vitamina D. Muitos pacientes vêm me perguntando quanto o uso de vitamina D. Isso é recomendado ou não é? A vitamina D é uma vitamina que participa diretamente no metabolismo ósseo, na função celular imune e no desenvolvimento cerebral. As fontes alimentares principais são os peixes mais gordurosos, a gema de ovo e principalmente o sol. Nós sintetizamos a vitamina D através dos raios solares pela pele. Altos níveis de vitamina D hoje já é reconhecido que pode
trazer alguma função protetora em algumas doenças neurológicas. Então, o objetivo desse estudo foi relatar se os níveis de vitamina D sanguíneos, durante o curso da doença, poderiam se relacionar com os aspectos clínicos, de diagnóstico e de progressão da doença. Então, eles pegaram um grupo de pacientes, tiraram o sangue dos pacientes, dosaram a vitamina D e correlacionaram com os aspectos clínicos e de evolução. Os métodos utilizados só foram incluídos pacientes com início bulbar ou com início apendicular. Durante o segmento foram coletados dados de IMC, capacidade vital forçada, massa livre de gordura e exames laboratoriais. Eles nos mostraram que há uma correlação inversa entre vitamina D, IMC, CVF e taxa de metabolismo basal, mostrando que quanto maior o nível de vitamina D sanguínea, pior é o curso da doença. Tá? Então, hoje, este estudo nos mostrou que nós não devemos fazer a suplementação exagerada de vitamina D. É claro que sim, muitas vezes a gente suplementa, mas suplementa porque o paciente tem deficiência, e não para aumentar esses níveis. Nós aqui ficamos muito felizes de que conseguimos mandar 7 pôsteres para o Congresso Internacional. 7 pôsteres foram aprovados. Desses 7, 2 foram da nutrição. O objetivo desse estudo de diagnóstico clínico que nós realizamos no ambulatório foi apresentar as características desses pacientes atendidos no setor de doenças neuromusculares aqui da Unifesp. Nós coletamos dados de 46 pacientes e a idade desses pacientes variou entre 37 e 79 anos. Como resultado, nós mostramos que a maior parte dos pacientes são do sexo masculino, até pelo início apendicular da doença ser muito maior. Pacientes com início bulbar, 15% apenas. Com gastrostomia, 23%. Com sonda nasoentérica, só 8%. Relataram algum grau de disfagia, 76% deles. Usavam ventilação não invasiva, 46%. E 23% apresentavam hipertensão. Nós fizemos uma coisa também, assim como o primeiro estudo. Nós mostramos o peso do paciente antes da doença e mostramos como isso evoluiu depois. Vejam que antes da doença, nenhum paciente se apresentava abaixo do peso. Depois da doença, nós encontramos 4 pacientes abaixo do peso. Com o peso normal, antes nós tínhamos 20, depois da doença, 26. Com peso acima do normal, 21 antes, 11 depois. Aí vocês poderiam me dizer assim, nossa, mas tem mais pacientes com peso normal pós-doença? Sim, porque se vocês repararem, houve uma perda de peso. Na verdade, os pacientes que estavam em sobrepeso foram para o grupo dos pacientes com peso normal e os pacientes que estavam com peso normal foram para o grupo de peso abaixo do recomendado, mostrando como a doença realmente se mostra com perda de peso durante seu curso. O estudo enfatiza a importância da equipe para ajudar a controlar esses sintomas e para facilitar a intervenção de forma precoce, de modo a contribuir e melhorar a evolução dessa doença. Um outro estudo que nós também enviamos, nós investigamos as características associadas com o declínio da parte nutricional. 53 pacientes foram avaliados e receberam orientação no momento do início do estudo e pós 3 meses. A avaliação da composição corporal contou com medida e com medidas de braço, que estimam massa magra e massa gorda corporal desses pacientes. Nós encontramos que também a maioria homens, 58%, com início apendicular, 79%. Só no início desse estudo, 3,8% dos pacientes apresentavam-se abaixo do peso. Lembrando que esse estudo foi um estudo de início do tratamento medicamentoso, do início do tratamento médico. Os pacientes não tinham a doença evoluída. Com início bulbar, os pacientes apresentam maior risco de perda de peso e declínio de IMC. 3 meses depois dessa avaliação, nós encontramos que 50% dos pacientes avaliados apresentou algum nível de perda de peso e de alteração de massa muscular,
Então vejam que logo no início da doença, a doença se mostra alterando a sua composição corporal. Após o fornecimento das orientações nutricionais, os pacientes demonstraram maior envolvimento no tratamento proposto. Talvez porque eles receberam as orientações e viram o quanto isso muda no curso dessa doença. Como resultado, também nós encontramos que a verificação periódica dessas medidas e da ingestão alimentar proporciona ao paciente maior monitorização. Os pacientes passaram a dizer que começaram a se pesar muito mais e controlaram muito mais os seus aspectos nutricionais. Nós concluímos que a avaliação nutricional de acordo com a antropometria de braço e IMC são importantes de serem realizadas desde o início dessa doença e são sensíveis para detectar essas alterações de composição corporal. Os pacientes apresentam precoce redução de peso corporal e das medidas de massa magra e de gordura corporal, logo no início da doença. E a alteração do estado nutricional ocorre independente da adequação alimentar. Por mais que eu altere essa ingestão, essa alteração de composição corporal vai acontecer. Talvez um estudo com suplementação, nós consigamos demonstrar melhor o quanto a intervenção nutricional minimizaria esses efeitos. Quero agradecer a presença de todos e dizer que leve a tarefa quando muitos dividem o trabalho, que quanto mais pesquisadores, mais fácil nós chegaremos à cura. Obrigada.